Uma das cenas do trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império, continua gerando bastante debate entre os fãs. Trata-se do momento em que vemos pela primeira vez o vilão da sequência, o impiedoso Scar King. Apesar de sabermos pouca coisa sobre o Imperador da Cicatriz, essa cena específica dele soltando em frente de um grupo de Kongs pode conter bastante revelações sobre esse vilão. Afinal, por qual motivo esses gorilas gigantes estariam todos juntos nesse momento? E o que o Scar King teria feito para que todos apareçam apavorados nesse momento durante a sua presença? As marcas vermelhas nos corpos desses Kongs podem indicar pra gente que o Rei Scar teria até mesmo escravizado todos eles. Mas de que forma será que isso aconteceu? Bom, se prepara porque é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Já chega, nega, então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos juntos para mais um vídeo. O próximo vilão do Monsterverse, ele tem tudo para se tornar um dos melhores da franquia. É bem verdade que a gente não tem tantas informações oficiais sobre ele, só que isso acabou não impedindo o Scar King de já possuir um número considerável de fãs. Desde aquele primeiro teaser trailer que saiu, onde a gente acabou vendo alguns detalhes sobre a aparência do vilão, já surgiu pessoas afirmando que o Scar King havia se tornado seu titã favorito da franquia. E vamos combinar, pessoal, que isso não é nenhum absurdo não, né? Afinal, ele realmente mostra que é uma figura bem interessante. Por conta do título da sequência e dos próprios vazamentos que surgiram nos últimos meses, a gente sabe muito bem que o Scar King ele possui o lugar de imperador dentro da Terra Oca. Entretanto, ainda não tá claro se ele comanda apenas as espécies dos gorilas gigantes ou se todos os titãs desse mundo eles seguem as suas ordens. Durante o filme, a gente vai conhecer uma criatura muito maior do que o próprio Scar King, que é o Shimou. E esse titã ele possui a capacidade de congelar todo o planeta. E apesar de ser nitidamente mais poderoso que o Scar King, os vazamentos sugerem que o Shimou ele segue todas as ordens do Rei Scar. Isso poderia indicar pra gente que o tirano ele não comanda apenas a espécie do Kong, mas também todos os outros titãs que sejam úteis pra ele. Eu imagino até que ele tem um posto semelhante ao Godzilla aqui na superfície, que no caso é de Rei dos Monstros. Entretanto, os titãs que se curvam ao lagartão fazem isso por respeito a ele. Já no caso do Scar King, as criaturas o seguem apenas por medo da sua tirania. Isso acaba ficando bem claro pra gente na cena em que o vilão aparece durante o teaser trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império. E isso acaba ficando bem claro pra gente quando a gente repara a expressão de desespero desses gorilas gigantes ao ver que o seu governante havia chegado. E apesar de ser uma cena bem curta, essa cena ela acaba revelando bastante coisa pra gente. A primeira revelação que temos nesse momento é que aquele papo todo do Kong de ser o último membro da sua espécie e tal, ele parece que não era verdade não. O gorilão realmente nunca tinha visto nenhuma outra criatura igual a ele durante toda a sua vida. Porém, isso se deve ao fato de todos da sua espécie ficarem todo esse tempo lá dentro da Terra Oca, lugar na qual o Kong ele também estaria se por acaso seus pais não tivessem decidido fugir quando ele era apenas um filhote. Pois é, pra você que não sabe, essa história já foi contada pra gente nos quadrinhos oficiais do Monstroverso, aonde a gente acabou vendo que os pais do Kong eles foram mortos ao chegar na Ilha da Caveira. Até existe uma certa dúvida sobre do que eles estariam fugindo, só que a explicação mais lógica com certeza seria que os pais do Kong eles resolveram sair de dentro da Terra Oca para escapar da antiga Guerra dos Titãs e assim, né, tentar salvar o seu filho. Só que agora, pessoal, que a gente sabe um pouquinho sobre o Scar King, é possível que eles tivessem tentado fugir do próprio Imperador da Terra Oca, que no caso mandou os Skullcrawlers atrás deles por causa da sua desobediência. Isso provavelmente foi o destino de todos os primatas gigantes que acabaram se recusando a seguir as ordens do Rei Scar. É até por isso que durante o trailer a gente chega a ver uma cena focada nos ossos e caveiras de membros da espécie do Kong que foram mortos pelo tirano. Sendo assim, aquele grupo que vemos reunido em um tipo de covil seria os únicos membros da espécie do Kong sobreviventes e que aceitaram se submeter ao Rei Scar. A gente sabe muito bem que dentro do Monsterverse existe uma diferença entre os titãs, aonde alguns deles são considerados alfas e possuem um lugar de liderança perante os demais. Então eu imagino que para escravizar a espécie dos gorilas gigantes, o Scar King ele precisou primeiro acabar com todos os alfas desse bando. O único que restou foi justamente o Kong, que retornou recentemente para a Terra Oca. E se repararmos bem, pessoal, nessa cena onde os gorilas eles ficam com medo do Rei Scar, dá pra ver que tem um gorila bem ali no meio que se mantém tranquilo, mesmo com a presença do vilão. Muito provavelmente trata-se do próprio Kong, até por causa da sua aparência mais barbuda e por conta dos pelos mais grisalhos desse gorila. Já foi dito no último filme que o Kong ele não se curva a ninguém, e essa cena acaba deixando isso bem claro pra gente. Mesmo diante de um titã claramente maior que ele e que escravizou todo o seu povo, ainda assim o nosso gorila gigante ele se mantém calmo e confiante. Tudo bem que talvez isso esteja acontecendo porque ele ainda não conhece
conhece o Scar King e não tem ideia do quão poderoso esse tirano é. Mas não deixa de ser curioso perceber que enquanto todos os gorilas daquele local têm uma expressão de medo, o Kong ele é o único que não esboça literalmente nenhuma reação. Tudo bem que isso até faz a gente pensar nas coisas terríveis que o Rei Scar pode ter feito com essas outras criaturas. Caso todos ali estejam sendo escravizados pelo vilão, a gente pode imaginar que todos ali são obrigados a realizar todo tipo de trabalho forçado enquanto são torturados. Sem falar que muitos ali devem ter testemunhado o Scar King matando os membros mais rebeldes do seu bando e por isso eles têm tanto medo dele. Uma outra possibilidade seria que o tirano tenha deixado viver apenas as gorilas fêmeas com a intenção de se procriar. Essa teoria ela faz bastante sentido se a gente analisar aquele mini Kong que chega a aparecer no trailer. Esse mini Kong ele tem características físicas muito semelhantes à do Scar King, podendo ser até mesmo o filho do vilão com alguma das suas servas. E isso até seria algo parecido com o que acontece lá em Mad Max Estrada da Fúria, onde também existe um tirano que escraviza algumas mulheres na intenção de uma delas acabar sendo a mãe de seu filho. E ó, se esse realmente for o caso que veremos em The New Empire, dá pra entender o motivo do Scar King ele ficar tão enfurecido ao ver o Kong invadindo seu harém, né, vamos dizer assim. Mas sendo bem honesto aqui com vocês, eu não sei se a trama do filme vai muito pra esse lado não, mas convenhamos que faz sentido pela presença de um filhote ali no meio do bando. Mas tá, tudo bem, de qualquer forma ainda não tá tão claro assim pra gente como o Scar King fez pra matar todos da espécie dos gorilas gigantes que não se curvaram perante a ele, que no caso seriam os alfas do bando, assim como o nosso Kong. Até porque, pessoal, por mais que o vilão ele pareça assim bastante poderoso e tudo mais, é difícil acreditar que ele tenha conseguido fazer tudo isso sozinho. Ele sim, parece ser mais alto e possivelmente mais forte que o nosso Kong, mas isso não seria o suficiente para enfrentar dezenas de gorilas gigantes ao mesmo tempo. Então eu imagino que o Scar King ele possui sim algum tipo de poder especial que ainda não foi revelado pra gente. Sabemos que seus olhos brilham da mesma forma que acontece quando o Godzilla ele tá prestes a disparar o seu sopro atômico. Isso pode indicar pra gente que esse vilão encontrou alguma forma de absorver essa energia da Terra Oca, assim como o Lagartão fez. É até interessante ressaltar que a Legendary ela costuma fazer algumas homenagens a filmes mais antigos, como por exemplo colocando a cor rosa nas placas dorsais do Godzilla, fazendo assim uma referência à versão Millennium que também tinha essa mesma característica. Então pode ser que nesse filme a gente veja o Scar King tendo talvez poderes elétricos igual o King Kong tinha quando enfrentou o Gojira lá no clássico filme de 1962. Vamos combinar que essa sim seria uma bela de uma homenagem e ainda ficaria bem explicado como o Scar King foi capaz de vencer toda a espécie dos gorilas gigantes. Mas caso ele não tenha nenhum poder especial, faz sentido que ele tenha simplesmente aproveitado a antiga Guerra dos Titãs para assim assumir o trono da Terra Oca. Pelo que foi dito pra gente nos filmes anteriores, essa guerra foi protagonizada pelas espécies do Kong e do Godzilla. Então caso o Scar King estivesse vivo durante esse período, ele poderia muito bem ter aproveitado isso para atrair os gorilas gigantes e assim conseguir o seu objetivo de se tornar o imperador. Se esse for o caso, eu espero que durante o filme seja mostrado tudo isso pra gente em cena, né? Recentemente o próprio diretor da sequência ele acabou declarando em uma entrevista que Godzilla e Kong, o Novo Império, ele possui uma cena de 8 minutos de titãs sem a presença dos humanos. E caso essa cena citada pelo Adam Wingard, ela não seja de fato a batalha final, faz sentido que seja um momento no qual vai ser mostrado pra gente a Guerra dos Titãs lá no passado. Afinal, né pessoal, isso é um cenário na qual não faz sentido nenhum ter a presença dos humanos. Sem falar que a gente estaria acompanhando a trajetória do Scar King antes dele se tornar um tirano que escraviza outras espécies, o que daria um peso ainda maior pro vilão da sequência. É claro que a gente só vai descobrir isso quando o filme chegar aos cinemas em abril do ano que vem. Mas agora, pessoal, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou. Você acha que faz sentido o Scar King ter matado os gorilas alfas do bando para assim conseguir escravizar o restante? E como você acha que ele teria feito isso? Será que foi através de poderes que ainda não foram revelados ou aproveitando da antiga Guerra dos Titãs? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!